Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje a nossa reflexão é uma reflexão especial porque nós também estamos comemorando ou sendo lembrados da Páscoa. E como eu sempre digo, essas datas elas são importantes para nós, não necessariamente para uma discussão se nós estamos na data certa, se hoje, dia 4, é o dia certo de ser comemorado, mas a comemoração ela é válida porque ela nos lembra de um evento histórico que de fato é o evento de Jesus morrendo e ressuscitando por nós. Nós vamos falar hoje então sobre o mandamento de Jesus, onde ele nos determina, nos manda que nós sejamos servos uns dos outros. Eu quero chamar a sua atenção então para o texto de João, capítulo 13, é um texto bastante conhecido, aquele texto onde Jesus lava o pé dos discípulos, e eu quero dar destaque especialmente aqui para os versos, a partir do verso 12 até o verso 17. Diz assim: depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente, retornou ao seu lugar e perguntou: vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e têm razão, porque eu sou. E uma vez que eu sou o seu senhor e o seu mestre, lavei os seus pés. Vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. Eu lhes digo a verdade: o escravo não é maior do que o seu senhor, nem o mensageiro é mais importante que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, serão felizes se as praticarem. Bom, irmãos, esse texto é um texto que exemplifica uma postura do servo de Jesus. Jesus não está dizendo necessariamente que a gente deve pegar uma bacia e sair lavando os pés das pessoas, mas nós temos que ter a disposição para fazer aquilo que as pessoas normalmente não estão dispostas a fazer voluntariamente, ou ainda que seja pago, né? Isso significa, em forma prática, que Jesus está dizendo que o crente é a pessoa que tem a disposição para cuidar, para amparar, para servir, para fazer coisas para os outros sem esperar um retorno, uma resposta, um pagamento, ou ainda que seja uma obrigação futura. O serviço, então, pelo que nós temos no Novo Testamento, ele é tanto uma atitude de amor para com os irmãos e irmãs, mas é também um ato de obediência ao Senhor. Então eu quero compartilhar com você, nesse dia, 3 sinais que o serviço mostram a respeito da vida cristã. O primeiro sinal é que servir uns aos outros demonstra o sinal do povo santo de Deus. Isso me lembra o texto de Gálatas, capítulo 5, verso 13, quando o apóstolo Paulo escreve a essa igreja dizendo: olha, vocês hoje são livres, mas vocês têm que tomar cuidado para que a liberdade de vocês não dê espaço à libertinagem. E então ele diz, depois de fazer essa exortação: sejam servos uns dos outros. É interessante a gente analisar que o apóstolo Paulo ele relaciona o serviço cristão com essa vida de abstinência, essa vida de santidade. Nós somos livres como crentes para servir ou não as pessoas, para fazer bem às pessoas ou não, mas o apóstolo Paulo deixou claro: olha, tome cuidado porque a liberdade pode levar vocês ao pecado. Vocês podem, por ser livres, fazer coisas que são desagradáveis a Deus. Então, à medida que nós associamos a nossa liberdade com a disposição de servir as pessoas, a comunidade, inclusive aqueles que não são crentes, nós caminhamos em santidade. A santidade, irmãos, como a gente sabe, ela traz o conceito de separação, né? Mas a separação da santidade do Novo Testamento não é uma separação de isolamento, como as pessoas no século 3, 4, 5 entenderam que era necessário que eles se retirassem para o deserto para ficarem isolados das outras pessoas, né? Nós estamos vivendo um tempo de isolamento
e você pode ver os efeitos desse isolamento, né? Ele não necessariamente não produz santidade, ele pode, ao contrário disso, mostrar para nós coisas que não são muito agradáveis a nosso respeito e a respeito das outras pessoas. Então, a santidade que se espera no Novo Testamento é uma santidade que aproxima pessoas e que influencia positivamente. A santidade no Novo Testamento, a gente pode dizer que é o antídoto para o mal que o pecado causa em nós, que é o egocentrismo, que é a necessidade de estar sempre certo. Então, quando nós caminhamos dentro da perspectiva de Gálatas capítulo 5, que diz que nós somos livres, mas nós podemos e devemos nos submeter voluntariamente para servir as pessoas, nós estamos falando sobre uma ação concreta, um sinal real, um sinal concreto de que o povo de Deus é um povo santo, é um povo que caminha em santidade. Isso significa também pensar na nossa realidade hoje, de que à medida que nós vamos servindo uns aos outros, seja na igreja, seja na contribuição, seja em levar uma cesta básica para alguém, seja em dedicar a nossa vida em oração, isso promove em nós santidade e promove na comunidade santidade. Porque à medida que eu me comprometo a orar por você, eu preciso falar com Deus. E se eu falo com Deus, inevitavelmente eu vou falar a meu respeito, a respeito da minha comunidade. E à medida que eu falo com Deus, os meus olhos vão sendo abertos e eu vou compreendendo aquilo que precisa ser abandonado e aquilo que precisa ser adotado. Isso vai fortalecendo o nosso vínculo uns com os outros e isso vai nos ajudando a ser purificados pelo Senhor. Porque não é possível, irmãos, que eu ore simplesmente para que Deus te abençoe e isso não mova as minhas mãos em direção a você. Né? E à medida que a minha mão é movida em direção a te ajudar, seja ela com o meu tempo, com o meu recurso ou com a minha força física, eu vou reconhecendo que essas coisas não são minhas por direito, mas eu estou como mordomo administrando aquilo que é de Deus. E isso foi dado por Deus a mim e a cada um de nós que temos dons e talentos para que a comunidade seja abençoada. Então, novamente, a gente retorna no aspecto de que, à medida que eu caminho com a comunidade, à medida que eu caminho com uma teologia que me aproxima de Deus e do povo, eu caminho também em direção a ser santo e a levar a minha comunidade à santidade, a ser um povo exclusivo, separado, um povo santo, uma nação santa, que serve ao Senhor com propósitos santos. O nosso propósito de servir alguém não é ser elogiado pela pessoa, mas é ser instrumento para que Deus seja reconhecido na nossa vida e na vida dos outros. Então, o primeiro sinal é que servir uns aos outros é o sinal de que o povo de Deus é um povo santo. Em segundo lugar, servir uns aos outros é o sinal da humildade no meio do povo de Deus. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 3, nós temos o relato também do apóstolo Paulo, onde ele vai nos ensinar que Jesus se despiu de todas as coisas para servir aqueles que eram os mais indignos de serem servidos, eu e você. Né? Então Jesus abriu mão da sua majestade, da sua glória, para se tornar servo, e nessa forma de servo ele nos serviu de uma forma incomparável, morrendo por nós e ressuscitando, e agora nós somos também chamados a fazer isso. Mas o apóstolo Paulo relaciona essa atitude de Jesus com a humildade. E na carta que ele envia aos Filipenses, ele está falando para essa igreja exatamente sobre a postura de humildade que o povo de Deus precisa ter. O nosso modelo de humildade é Jesus. E quando nós servimos, nós não servimos para nos gabar, né? Nós servimos para honrar a Deus, como eu já disse. Então a humildade é um sinal característico daqueles que estão servindo a Deus de maneira real, de maneira concreta. Não apenas para cumprir algo que tem que ser feito, mas especialmente para honrar a Deus. Então, irmãos, quando nós temos as nossas atitudes de amor uns para com os outros, de serviço, por exemplo, você sabe que alguém precisa ir a algum lugar e você dá uma carona para essa pessoa. Aparentemente é uma coisa muito simples, né? Uma coisa até banal, porque
quem vai fazer o esforço é o carro, a gente pode pensar assim. Mas a disposição de colocar alguém no seu carro, dar atenção para essa pessoa enquanto você leva ela pelo caminho, tudo isso demonstra a sua humildade, a humildade que Deus está colocando no seu coração, mas principalmente mostrando o valor que você dá para as outras pessoas. E essa é a base do serviço. A base do serviço é a gente demonstrar o conhecimento, o entendimento que nós temos do valor de cada pessoa tem para Deus. Se nós servirmos apenas aqueles que são abastados, que são ricos, que têm condições, talvez não... É importante a gente fazer isso, mas talvez não seja tudo. Quando nós fazemos só para os pobres, também não é tudo, porque me parece que até as pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho têm essa disposição, né, de dar um prato de comida para quem tem fome, de dar um calçado para quem anda descalço. Então a gente precisa perceber que o serviço cristão ele transcende o aspecto de apenas socorrer uma necessidade urgente. O serviço cristão ele implica em dar valor, em reconhecer que as pessoas precisam ser ouvidas, que elas precisam ser cuidadas, que elas precisam ter as suas necessidades atendidas, mas principalmente o serviço cristão é um serviço que vai dar autonomia para aquele que é servido, né? Nós não vamos criar com o serviço cristão uma forma de paternalismo, onde as pessoas vão sempre depender de nós. Nós precisamos, como crentes, como igreja, criar iniciativas, ter iniciativas em que as pessoas elas são servidas no seu momento de necessidade, mas que elas tenham ou que elas venham a desenvolver autonomia para que elas cresçam, para que elas amadureçam, para que elas passem a ser instrumentos para servir os outros, né? Veja só, Jesus ele nos serve, ele nos ensina o que é servir, mas nós temos também na nossa caminhada com Jesus um processo de amadurecimento, para que na medida em que eu me identifique mais com Jesus, eu me torne um cristão, um pequeno Cristo, um imitador. E à medida que eu vou fazendo isso, não é que eu tenho autonomia de Jesus, não é que eu me separo de Jesus, mas eu posso, unido a Ele, trazer outras pessoas para perto dele, né? Então, perceba que o esforço nesse sentido é para que a gente, ao mesmo tempo, trabalhe o nosso coração, valorizando as pessoas, mas também para que a gente aproxime as pessoas de Cristo. A humildade, como sinal do serviço, é o aspecto em que nós, depois de termos feito tudo o que é necessário, nós olhamos para nós mesmos e falamos, nós somos servos inúteis, como diz a palavra de Deus. Isso não é para demérito nosso, mas é para que a gente entenda que o nosso papel é de instrumento, né? Você nunca vai ver um martelo, né, celebrando porque ele fixou um prego de maneira adequada, né? Porque na verdade ele sabe que ele foi um instrumento. Se não houvesse a pessoa com a sabedoria, com o discernimento e com a destreza para usar o instrumento, talvez o prego ficasse torto, talvez quebrasse a peça. Entenda o exemplo que eu estou dando, né? Nós somos instrumentos nas mãos de Deus, então nós precisamos manter sempre a nossa visão dentro do que Jesus fez. Jesus poderia ter exigido honra e glória, mas ele se humilhou para que, através dessa humilhação, nós fôssemos salvos. E nós também vamos fazer da mesma forma. Então, a humildade é o segundo sinal de que nós estamos servindo realmente. E um terceiro sinal, irmãos, é que servir as pessoas é um sinal da nossa autenticidade como filhos de Deus. Eu quero lembrar você do texto de Marcos capítulo 10, verso 42 a 45. Esse é um texto em que dois discípulos de Jesus, Tiago e João, que eram filhos de Zebedeu, pedem para que se sentem cada um de um lado de Jesus na glória, né? E Jesus responde, olha, vocês não sabem o que vocês estão pedindo, porque para sentar ao meu lado, o que eu posso falar para vocês é que sofrimento virá. E eles não entendem o que Jesus disse e eles acham que podem fazer isso.
No verso 42, Jesus diz assim: Então Jesus os reuniu e disse: Vocês sabem que os que são considerados líderes neste mundo têm poder sobre o povo e que os oficiais exercem sua autoridade sobre os seus súditos. Entre vós, porém, será diferente. Quem quiser ser o líder entre vós, que seja o servo, e quem quiser ser o primeiro entre vós, que se torne escravo de todos. Pois nem o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Esse texto, nós ficamos sabendo que é um texto que gera uma confusão, né, entre os discípulos, porque Tiago e João pedem para se sentar num lugar de honra, e parece que os outros ficam chateados, não pela falta de humildade desses colegas, mas especialmente porque eles não tiveram a ideia, né? Então não é que eles estavam corrigindo Tiago e João porque achavam que eles estavam errados, mas porque era uma ideia genial, né? Então, na verdade, existe aqui um problema do coração humano, né? De querer ser recompensado pelas coisas que faz. Jesus responde que isso é uma característica daqueles que vivem nesse mundo, mas não o conhecem. As pessoas que têm algum tipo de poder ou influência no mundo que nós vivemos, eles são assim mesmo. Eles gostam de ser honrados. Você deve ter visto aí muitos casos, né, de pessoas que são autoridade, juiz, delegado, e que acabam humilhando outras pessoas na rua, né? Aquela famosa frase, você sabe com quem que você está falando. E Jesus diz que não é assim no grupo dele, que não é assim junto com os discípulos dele. Eu vejo que isso, irmãos, nesse sentido, o serviço de uns aos outros é uma autenticação de que nós somos salvos, de que nós somos filhos de Deus. Porque, pense comigo, se quando eu estou pela minha própria vontade, eu sou orgulhoso, rancoroso, eu exijo que as pessoas façam as coisas para mim, eu exijo honra, exijo reconhecimento, à medida que eu caminho no primeiro ponto que eu falei, em santidade, e no segundo ponto, em humildade, eu entendi que eu não sou tudo isso. Na verdade, o que eu tenho é porque Deus resolveu derramar a graça dele sobre a minha vida. Isso significa que à medida que eu vou servindo as pessoas, eu estou imitando a Jesus. Eu não estou servindo as pessoas para conquistar a Jesus ou para ter o direito mais tarde de exigir que ele me salve, não é isso, mas é uma reação natural daquele que se entende resgatado, que se entende salvo, que se entende regenerado. Então, a salvação ela não deve gerar em nós um orgulho no sentido de apontar o dedo para os outros e dizer, olha, tá vendo? Eu sou salvo, sou melhor do que vocês. Até porque ser salvo começa com o reconhecimento de que você está perdido. Então não tem como a gente ter orgulho, né? Não tem como a gente ser arrogante nesse sentido, porque para ser salvo você começa assumindo que você não tem condição de fazer nada. Veja só. Então, se nós somos verdadeiramente salvos, a nossa atitude responsiva àquilo que Deus fez na nossa vida é uma atitude de servir a Deus com a nossa dedicação, com o nosso amor e com o nosso serviço. A salvação, então, é um sinal de que nós somos salvos. Jesus falou, olha, no meio das pessoas, no meio do povo, a atitude que eles têm é de arrogar para si os méritos, mas vocês não são assim. Nem eu, que sou o Filho do Homem, vim para ser servido, eu vim para servir. Então, se vocês são os meus discípulos, vocês estarão na mesma linha, servindo uns aos outros, fazendo as coisas uns pelos outros. Eu deixei de propósito essa última lição para o final, porque eu penso que o maior exemplo que nós temos desse serviço de Jesus é a Páscoa. Então, no momento em que Jesus se entrega na cruz, e nós sabemos que ele vai sem reclamar, ele não vai argumentando, ele não foi forçado a ir, mas ele se entregou voluntariamente. Nós temos então um exemplo do que é a santidade de servir, do que é a humildade em servir e do que é essa autenticidade de ser de fato filho de Deus.
ou seja, fazer as coisas em obediência a Ele, para que a glória dele seja exaltada. Então eu e você, irmãos, eu e você, a nossa igreja, nós precisamos olhar novamente para esse aspecto do mandamento de servir uns aos outros e entender que nós temos um chamado e uma grande oportunidade dada por Deus quando nós fazemos isso. Eu espero que Deus te abençoe, eu espero que Deus te dê sabedoria, discernimento e que Ele te ajude cada dia mais a ser um servo comprometido, um servo que honra o nome do nosso Deus. Que Deus te abençoe, um bom final de domingo de Páscoa para você e que de fato a ressurreição de Jesus possa trazer esperança, alegria e amor ao seu coração. Até breve.